Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de integrais múltiplas, tá bom? E a gente vai continuar falando aí das integrais duplas. E hoje o objetivo desse vídeo é ensinar para vocês como fazer a mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares e integrais duplas, tá bom? Se você gostou do tema do vídeo, você está precisando de ajuda nesse assunto, já deixa logo o seu like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que esse é só o primeiro vídeo desse tema, tá? Vai ter mais questões. E aqui, né, antes de eu ensinar como fazer essa mudança das coordenadas cartesianas para polares, eu acredito que seja necessário você entender primeiro o que é uma coordenada polar. Você tem que entender o seguinte: coordenada polar é um conjunto de coordenadas bidimensionais, igual como o plano cartesiano XY aí, que também é bidimensional. Só que as coordenadas polares, elas funcionam com duas variáveis, tá bom? Que seria você definindo um ponto qualquer aqui, ó, as duas variáveis seriam justamente, ó, a distância do centro até esse ponto, que seria o raio, tá bom? E a inclinação dessa reta que foi formada, tá bom? Que a gente pode chamar de θ aqui. Essas são as duas variáveis das coordenadas polares. E daí, professor, por que o senhor está fazendo tudo isso, falando de coordenada polar? Porque o que acontece? O que acontece? Algumas integrais duplas, quando a gente faz a mudança de coordenada cartesiana para coordenada polar, elas ficam muito mais simples, tá bom? E aí esse é o objetivo aqui. A gente fazer a nossa mudança de variável para que a nossa integral fique mais simples, para que a gente possa fazer a resolução dela, tá? Você tem que entender que o processo fica muito parecido com a técnica de substituição que a gente usa em cálculo 1, tá bom? Só que o detalhe é que as substituições que a gente tem que fazer, elas já são pré-estabelecidas e a gente vai definir agora aqui para poder substituir nas integrais no exercício que a gente vai fazer junto daqui a pouco. Beleza? Em relação ao xy, para ter uma relação do R com o eixo x, a relação que a gente vai usar, ó, é justamente o que liga esse R com o círculo trigonométrico, tá? Que no círculo trigonométrico o eixo x é representado pelo cosseno, então aqui vai ser o raio vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Que é θ, no nosso caso aqui, acompanhando a ideia do nosso desenho. E o y é relativamente parecido, é o R, só que lá no nosso círculo trigonométrico o eixo y é o seno, então aqui vai ficar seno de θ, tá bom? Além disso, a gente precisa de uma relação para quando a gente for trocar lá nas derivadas. Lembra que quando a gente faz a técnica de substituição, a gente troca também, a gente utiliza o u e aí aparece o du. Quando a gente troca aqui pro r e pro θ, na nossa integral vai ter que aparecer o dr e dθ. Para fazer essa relação, eu desenhei esse quadrado aqui, que ele basicamente ele representa uma unidade de área aqui, tá? Se fosse no plano XY, a área desse quadrado seria essa variação aqui do x vezes essa variação aqui do y. Só que levando para as coordenadas polares, esse dx aqui seria uma pequena variação do raio, tá? Então esse aqui seria o dr. E esse dy, ele é uma variação do ângulo, mas não simplesmente do ângulo, tá bom? É do ângulo proporcional ao raio também. Então o dy seria o r e a variação do ângulo, ó, dθ, tá bom? Tá, professor, e daí por que o senhor está falando tudo isso? Que é o seguinte: a variação dessa área desse quadrado em relação às variáveis cartesianas seria o dx dy, tá? Que é justamente ali a ideia do produto dessa variação em relação ao eixo x e o eixo y, tá bom? Quando a gente for para as coordenadas polares, essa mesma área ela vai poder ser representada pela ideia do produto desses dois caras, que seria r dθ dr, tá bom? Ou ainda r dr dθ. Utilizando tudo isso aqui, ó, a relação que a gente chega aqui, eu vou anotar aqui, ó, que dx dy é a mesma coisa que dA, que por sua vez também vai ser a mesma coisa que r dr dθ. Então, essas aqui são as relações que a gente vai usar para fazer
a nossa troca de variável, digamos assim, para ir das coordenadas cartesianas para as polares. Eu anotei elas aqui, ó, só para a gente não esquecer. São essas três aqui que a gente vai usar. E agora, para ficar mais claro ainda, né, vamos para o exemplo, né? Vamos resolver um exemplo juntos aqui, ó, que é calcule, né? Aí eu tenho essa integral. Esse R representa aqui apenas a região em qual eu estou integrando, de elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, tá bom? Onde R é uma região no primeiro quadrante, ou seja, eu vou estar integrando apenas a área no primeiro quadrante do meu plano que eu estou estudando. E interior ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá bom? Que é igual a 4. E exterior ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza? O primeiro passo que a gente pode fazer aqui no exercício, para já utilizar essas informações daqui, ó, vamos pegar a nossa função e reescrever ela, tirando o x e o y e colocando o r e o θ no lugar, tá? Vamos ver como é que fica. Agora, fazendo as mudanças, né? Vai ficar e elevado no lugar do x, r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. Beleza? Que pode ser escrito como e elevado a r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse r ao quadrado em evidência e eu vou poder reescrever assim, ó. E elevado a r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E aqui, né, eu uso a nossa identidade trigonométrica, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, olha, eu posso reescrever o e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado como e elevado a r ao quadrado. Então, ó, aquela integral que eu tinha lá para resolver, aqui, ó, é dessa função, eu já não resolvo mais para essa função. Eu vou resolver para essa função aqui, uma integral dupla, né? Que ainda não sei de quanto é, mas vai ser da função e elevado a r ao quadrado. Uma coisa que eu já posso mudar aqui também, ó, é que era no plano cartesiano, dx dy, e a gente já sabe fazer a mudança, né? Sabe que dx dy é igual a dA, e dA é igual a r dr dθ. Então eu venho aqui e já coloco, ó, que é a integral aqui vai ser de r em relação a dr dθ. Só o que está faltando é os meus intervalos de integração. E como é que eu faço para calcular esses intervalos? Aí eu vou ter que fazer uma análise geométrica aqui dessas informações que ele está me falando, tá? Eu vou ter que olhar no gráfico mesmo que figura geométrica é essa para eu analisar com calma. Então, a região R está no primeiro quadrante, ela é interior ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e exterior ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? O que isso quer dizer? Vamos fazer o desenho aqui. Então, eu já sei que está no primeiro quadrante, então só me importa o que acontece aqui, tá? Primeiro quadrante está aqui. Vou botar aqui y e x. Aí ele está dizendo que no interior do círculo x ao quadrado e y ao quadrado. Aí eu tenho que me lembrar que essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é a equação da circunferência. E uma circunferência de raio igual a 2, tá bom? Que seria aqui r ao quadrado e o número ao quadrado que vai dar 4 é 2. Então aqui essa aqui seria uma parte de uma circunferência, né, de raio 2. Então vem desenho aqui essa parte da circunferência. E eu sei que aqui é 2 e aqui também vai ser 2, né? Agora eu tenho que desenhar, né, aqui é a origem. Agora eu vou desenhar da outra equação. Então é no interior dessa e no exterior dessa aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E o raio dessa aqui é 1. Então é bem no meio, né? Vou marcar aqui 1 e vou marcar aqui 1 também.
Aí eu venho em desenho. Mais ou menos essa é a ideia. E aí é o seguinte, é no interior da que o raio é 2 e no exterior do que o raio é 1. Então é essa área aqui de interesse, ó. Essa área aqui de dentro. Tá bom? E agora, com esse desenho, eu já consigo calcular lá a minha variação. Tanto do raio, quanto do meu ângulo. Por quê, professor? Vamos analisar junto aqui. Olha, o raio da figura que a gente está analisando é justamente esse intervalo aqui, de 1 até 2. Ó. Esse que está para cá não me interessa, porque é o exterior à circunferência de raio 1, tá bom? E o ângulo, professor, qual é o ângulo? O ângulo, como eu estou estudando só aqui no primeiro quadrante, ele vai variar de 0 até 90 graus. Ou seja, ele vai variar de 0 até π sobre 2. Tá bom? Aí essas informações aqui a gente coloca como intervalo de integração lá na nossa conta, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, lembrando que a gente vai fazer de dentro para fora, né? Aqui, ó, vamos colocar primeiro então aqui a relação do R, tá bom? Os intervalos de integração do R, que é o raio, que é de 1 até 2. E o ângulo que a gente calculou é de 0 até π sobre 2. Olha aí. Então, agora aqui, essa integral dupla que vocês estão vendo, ela é a integral que surgiu após a gente fazer a nossa mudança do plano cartesiano, que era essa daqui, né? Na área entre essas equações, e virou essa aqui, virou uma integral bem mais simples da gente fazer, né? E aí vamos fazer como eu já ensinei a calcular aqui as integrais duplas, né? De forma interativa. E aí a gente vai começar fazendo primeiro essa que está aqui dentro do cochete, e depois a gente volta e substitui aqui para ver o que a gente encontra, tá bom? Tá aqui a nossa integral, né? Olha aí como tá simples, tranquilo. Acho que essa integral todo mundo já deve saber fazer, né? Qual é a técnica que a gente vai usar aqui? Substituição. E eu vou substituir o u por quem? Pelo r ao quadrado. Aí eu vou derivar em ambos os lados. Aqui vai dar du. Aqui vai dar 2r dr. Olha, aqui já tem o r dr. Aí o que eu faço? Que aqui também tem um r dr. Eu vou dividir ambos os lados por 2. E aí aqui vai ficar assim, ó. Du dividido por 2 igual a r dr. Tá bom? Aí a gente já consegue fazer a nossa troca. Aqui vai ficar e elevado a u, né? No lugar do r ao quadrado eu botei u. E do r dr vem o du sobre 2, tá bom? E o meu intervalo de integração, né? A gente utiliza essa relação de troca aqui. Quando o r for 1, o meu u vai ser 1 ao quadrado, que também é 1. Quando o meu r for 2, o meu u vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Pronto. E aí a minha integral para eu calcular ficou essa aqui. Meio vezes integral de 1 até 4 de elevado a u du. Tá bom? Pessoal, se você está com dificuldade em entender aqui a técnica de substituição, eu já tenho uma playlist aqui no canal ensinando a resolver esse tipo de exercício, tá bom? Vou deixar passando aqui no card, você pode dar uma revisada lá. Tá? E aqui vai ficar meio. Integral de elevado a u é elevado a u, variando no intervalo de 1 até 4. Ou seja, isso aqui é meio, né? Aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, vai ficar e elevado a 4 menos e elevado a 1. E ainda posso reescrever, né, esse resultado aqui como e elevado a quarta menos e. Tudo isso dividido por 2, né? E aí, olha, esse é o resultado da nossa primeira integral. Agora a gente vai pegar esse resultado que a gente encontrou aqui e vai substituir lá dentro da nossa integral dupla, né? Vamos substituir aqui nisso que está dentro do cochete. E aí vai ficar assim, ó. Beleza? Olha, então, para terminar nossa conta, falta só a gente resolver essa integral. E é uma integral relativamente simples. Por quê?
Porque, olha, a gente vai estar integrando em relação ao ângulo θ e a função que a gente tem que integrar não tem um ângulo θ. Então, isso que tudo aqui vai funcionar como se fosse só uma constante. E a integral de uma constante é a constante vezes a variável em relação à qual eu estou integrando. Então, vai ficar assim. A constante vezes o ângulo no intervalo de 0 até π sobre 2, né? Pronto. E agora basta só aplicar aqui, ó, o teorema fundamental do cálculo. Só que quando θ for 0, nem adianta eu fazer, porque vai dar essa constante vezes 0 vai dar 0. Então só interessa para mim quando θ for π sobre 2. E aí vai ficar assim, ó. Vezes π sobre 2. Tá? Aí se eu fosse fazer quando o θ fosse 0, ia ficar esse cara aqui de dentro do parêntese, né? Vezes 0. E aí ia dar 0. Por isso que eu não vou nem precisar fazer aqui agora, tá bom? Aqui fica igual a π vezes e elevado à quarta menos z, dividido por 2 vezes 2, 4, tá bom? Então esse aqui é o resultado da nossa integral dupla aí, depois que a gente fez a nossa mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá bom? Eu vou trazer mais exercícios aí para ajudar vocês nesse tema. Eu espero que todos vocês tenham entendido, mas se ficar alguma dúvida pode deixar nos comentários. Alguma sugestão de exercício também pode deixar nos comentários, que eu sempre estou lendo e vou tentando fazer de acordo com a disponibilidade, tá bom? Um grande abraço para vocês e falou, pessoal!